Não acho que estou comentando sobre uma operação que os americanos decidiram com os israelenses sozinhos. Eles podem então reclamar que não estão sendo ajudados nesta operação, que decidiram sozinhos. Não é nossa operação. Enquanto o mundo assistia à guerra do Irã, Macron executou silenciosamente uma operação histórica. Ao longo de 6 meses, através de 26 transações separadas, a França liquidou suas últimas 129 toneladas de ouro dos cofres dos Estados Unidos. Barras antigas foram vendidas em Nova York a preços recordes, substituídas por novas compradas no mercado europeu. Sem alarde, sem crise diplomática, nem mesmo transporte físico, e como resultado, todas as 2.437 toneladas das reservas de ouro da França, até a última barra, estão agora inteiramente em Paris pela primeira vez desde a década de 1920. Mas para compreender o verdadeiro peso desta ação, primeiro é preciso entender uma coisa. Quando um aliado da OTAN retira seu ouro dos Estados Unidos, não está apenas movendo metal, é a declaração mais antiga e pesada de que a base de uma aliança foi abalada. Macron fez isso silenciosamente sem que ninguém percebesse, apesar de Trump. E não é apenas a França. A Alemanha está se preparando para isso também. Antes de mais nada, precisamos entender claramente o que essa operação implica, porque o que se segue tem o potencial de abalar todo o equilíbrio de poder europeu e global. O ouro é a medida mais antiga e tangível de confiança entre nações. Onde quer que um país guarde seu ouro, considera esse país seguro. Se o mantém em seus próprios cofres, significa que confia em sua própria força. Se o mantém nos cofres de outro país, significa que acredita que sua relação com esse país é inabalável. E se retira seu ouro, essa é a declaração mais clara de que a confiança acabou. Por mais de um século, a França manteve parte do seu ouro nos Estados Unidos. Desde a Segunda Guerra Mundial, os principais bancos centrais da Europa confiaram seu ouro ao famoso cofre do Banco da Reserva Federal de Nova York em Manhattan em troca de segurança, liquidez e a garantia americana. Esse arranjo não foi questionado por décadas até que Charles de Gaulle apareceu. Entre 1963 e 1966, de Gaulle retirou uma grande parte das reservas de ouro da França dos Estados Unidos. Em 1966, ele se retirou da estrutura de comando militar da OTAN. Washington chamou isso de traição. Paris chamou de soberania. Exatamente 60 anos depois, Macron abriu o mesmo livro de estratégias, mas jogou uma versão muito mais refinada. Mas para entender o movimento de Macron, é preciso primeiro ver o contexto que o motivou, e no centro desse contexto está Trump. O segundo mandato de Trump enviou ondas de choque pela Europa, mas isso não foi uma tensão política comum. Foi um ponto de virada histórico, onde as próprias fundações da arquitetura de segurança transatlântica, construída desde a Segunda Guerra Mundial, foram colocadas em questão. No início, houve ameaças de tarifas e retórica de guerra comercial, mas rapidamente escalou para um nível muito mais profundo. O secretário de Defesa Pete Hegseth, ou como Trump preferia chamá-lo, o secretário da guerra, declarou abertamente que os Estados Unidos não tinham mais um interesse primário na segurança da Europa. No infame grupo de chat vazado pela The Atlantic, surgiu que Hegseth havia expressado seu desgosto pelos parasitas europeus. Isso não foi apenas um desabafo momentâneo. Refletiu uma mudança oficial na política, como evidenciado no rascunho da nova estratégia de defesa nacional do Pentágono. E as palavras se transformaram em ação. O Pentágono começou a reduzir sistematicamente a presença militar dos Estados Unidos na Europa. Tropas foram retiradas da Romênia. O porta-aviões USS Gerald R. Ford foi redistribuído do Mediterrâneo para o Caribe. Em setembro de 2025, a revisão da postura global de forças de Hegseth apresentou um plano abrangente para a retirada de tropas da Europa. O Congresso soou o alarme e incluiu uma disposição na Lei de Autorização de Defesa Nacional de 2026 proibindo que o número de tropas dos DCRUSA na Europa caísse abaixo de 76 mil. A própria cifra fala por si só. O simples fato de que tal número teve que ser estabelecido indica que o Pentágono planejava ir muito abaixo desse nível. No entanto, o aspecto verdadeiramente devastador da retirada não está tanto nos números quanto nas funções. A base de Ramstein, na Alemanha, não é apenas uma base aérea, é a sede do EUCOM, que coordena todas as operações da OTAN na Europa. Cada operação militar dos Estados Unidos na Europa, cada operação logística e cada esforço de coordenação de inteligência são geridos a partir deste quartel-general.
Enquanto isso, Devecelo, na Romênia, forma a espinha dorsal da defesa estratégica da Europa, com seu sistema de defesa de mísseis balísticos Aegis, servindo como a principal linha de defesa do continente contra ameaças de mísseis balísticos do Irã ou da Rússia. O enfraquecimento ou fechamento dessas bases minaria diretamente não apenas a defesa convencional da Europa, mas também suas capacidades de defesa estratégica. E o reposicionamento do porta-aviões USS Gerald R. Ford, junto com 3 destroyers do Mediterrâneo para o Caribe, significa efetivamente que o poder naval dos Estados Unidos no Mediterrâneo Oriental, especificamente no Triângulo Suez, Chipre, Líbia, foi reduzido a zero. Esta região é crítica não apenas do ponto de vista militar, mas também para a segurança energética. Uma parte significativa das rotas de fornecimento de GNL e petróleo da Europa passa por este triângulo. A região mais vulnerável devido a este vácuo militar são os estados bálticos, Estônia, Letônia e Lituânia, o elo mais fraco na frente oriental da OTAN. A presença dos Estados Unidos nesta região é numericamente pequena, mas tem um efeito dissuasor significativo. Sua retirada poderia ser interpretada como um convite aberto à Rússia. A Polônia reconheceu a ameaça desde cedo e aumentou seus gastos com defesa para 4% do PIB, o dobro da média da OTAN. Mas é estrategicamente impossível para a Polônia arcar sozinha com a defesa de toda a Europa Oriental. E a Groenlândia? Trump abertamente exigiu a Groenlândia do aliado da OTAN, a Dinamarca. Ele abertamente visou a integridade territorial de um aliado. E ele disse, eu adoraria. Eu não liguei para ele, ele me ligou. Ele é muito proativo. Ele é um ótimo cara. Ele é um cara de negócios. Ele é um tipo de fazedor de acordos. E precisamos disso para a proteção nacional. Precisamos da Groenlândia para a proteção nacional. Eles têm uma população muito pequena. Este foi um passo sem precedentes na história da OTAN, um Estado-membro mirando o território de outro Estado-membro. A Dinamarca recusou. Trump aumentou a pressão. Uma onda de choque se espalhou pelas capitais europeias. Hoje a Groenlândia, amanhã o quê? E quando tudo isso convergiu com a guerra do Irã, o ponto de ruptura na Europa foi alcançado. Quando a coalizão EU a Israel atacou o Irã em fevereiro de 2026, a França recusou-se a abrir seu espaço aéreo e bases para a coalizão. Itália e Espanha também mantiveram distância. Eles pediram uma solução diplomática, um cessar-fogo e negociações. Trump chamou seus aliados de covardes e tigres de papel. Debates sobre uma retirada parcial da OTAN surgiram no parlamento francês, o desafio mais claro à estrutura da aliança desde 1966. Um diplomata europeu resumiu a situação da seguinte forma: o mesmo filme se repete todos os dias. A causa muda, gastos com defesa, Groenlândia, o Estreito de Hormuz ou outra coisa, mas as ameaças sempre voltam. Este é o contexto em que a movimentação de ouro de Macron deve ser entendida. A França observou a tendência dos Estados Unidos de se retirarem da Europa, seus planos de redução de tropas, sua reivindicação sobre a Groenlândia, as divisões sobre o conflito com o Irã e a erosão da confiança dentro da OTAN, e decidiu deslocar sua base financeira para longe do solo americano. A Operação de Ouro não é um movimento econômico isolado. É um dos passos concretos mais mensuráveis em direção à evolução da Europa rumo à autonomia estratégica. A doutrina que Macron defende há anos, de que a Europa deve gerir sua própria defesa, economia e recursos, não é mais teoria, mas prática. A ação da França não surgiu do nada, e o efeito dominó está sendo sentido em múltiplas frentes. Primeira onda: Alemanha. Ainda há 1.236 toneladas de ouro em Nova York, 37% de suas reservas totais. As palavras de Michael Jäger, presidente da Associação de Contribuintes Alemães, são claras. Trump é imprevisível. Ele fará qualquer coisa para ganhar dinheiro. O ouro da Alemanha não está mais seguro nos cofres do Fed. O Bundesbank tentou retirar 300 toneladas de Nova York em 2013. Levou 5 anos. A França completou a transferência de 129 toneladas em 6 meses sem qualquer transporte físico. A pergunta no público alemão é inevitável. Se a França pode fazer isso, por que nós não podemos? Mas a situação da Alemanha é estruturalmente muito diferente da França. Não é apenas uma questão de escala, é uma questão da profundidade da dependência. A Alemanha depende de Ramstein EUCOM, do guarda-chuva nuclear e do escudo Aegis. Todas essas dependências estão sob controle dos Estados Unidos. A França, por outro lado, possui um dissuasor nuclear independente. Ela se retirou do comando militar da OTAN em 1966
retornou em 2009, mas sempre manteve um pé fora. Por trás da capacidade de Macron de fazer esse movimento está a independência estrutural da França. A Alemanha não desfruta do mesmo luxo. Se Berlim fizesse a sua parte, a retaliação de Washington poderia ser muito mais severa. Segunda onda, desdolarização. A movimentação de ouro da França faz parte de uma tendência global mais ampla. Os bancos centrais compraram quantidades recordes de ouro em 2025. China, Rússia, Índia e Turquia têm se desfeito de títulos do Tesouro dos Estados Unidos e acumulado ouro há anos. Os países do BRICS estão estabelecendo mecanismos de comércio sem dólar. Até agora, países não ocidentais lideraram essa tendência. Mas quando um aliado da OTAN, a segunda maior economia da Europa, dá um passo concreto na mesma direção, a desdolarização não é mais apenas um projeto do Oriente. A mensagem não vem mais de Moscou ou Pequim. Está vindo de Paris. Isso sinaliza uma ameaça de longo prazo ao status do dólar como moeda de reserva global. Terceira onda: reestruturação militar da Europa. O ouro é apenas o começo. Os gastos com defesa da União Europeia atingiram um recorde em 2025. Só a Alemanha estabeleceu um fundo especial de defesa de 100 bilhões de euros. A Polônia está destinando 4% do seu PIB para a defesa, o dobro da média da OTAN. A Comissão da União Europeia alocou 1,5 bilhão de euros para o Programa da Indústria de Defesa Europeia. França e Reino Unido iniciaram um diálogo sobre dissuasão nuclear. Todas essas evoluções transmitem a mesma mensagem. A Europa agora visa garantir sua segurança sem depender dos Estados Unidos. E o pilar financeiro desse objetivo, a medida mais tangível de confiança, é manter seu ouro em seus próprios cofres. 129 toneladas, 26 transações, 6 meses, 13 bilhões de euros em lucro. E no final, todas as 2.437 toneladas, até a última barra, estão em Paris. De Gaulle fez isso com pompa. Macron fez isso discretamente. De Gaulle pagou o preço por isso. Macron lucrou com isso. Não há uma única barra de ouro francesa restante no cofre do Fed de Nova York, mas o ouro da Alemanha e da Itália ainda está lá. Trump está retirando tropas da Europa, questionando a OTAN e mirando territórios aliados. E a Europa está respondendo silenciosamente ao aumentar os orçamentos de defesa, construir sua própria arquitetura de segurança e agora deslocar sua base financeira para longe do solo americano. A movimentação do ouro é o passo mais concreto, mensurável e irreversível nessa resposta. No curto prazo, a retórica nas relações França-EUA vai endurecer, mas não haverá uma ruptura prática. Essa relação sempre funcionou assim ao longo da história. No longo prazo, no entanto, a era da Europa confiar sua segurança a Washington está chegando ao fim. A França foi o primeiro país a sair por essa porta, e a história mostra que o primeiro a sair nunca é o último. Então, quais são seus pensamentos sobre este assunto? Compartilhe suas opiniões nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar atualizado com as últimas análises da PPR Global. Obrigado por nos escolher.